Rafa. Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas nessa audiência extraordinária que cresce a cada dia e vai pegar fogo hoje, fogo no parquinho. Prepara a vinheta aí, Azaf, porque Alexandre de Moraes, ele diz que internautas, muitos deles são imbecis. Bolsonaro respondeu. Daqui a pouquinho com os maiores analistas do Brasil. Comigo, o Fred Rodrigues, ele é youtuber, é comentarista político. Seja bem-vindo, Fred, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Rafael? Mais uma vez, um grande prazer estar aqui no Jornal do Brasil Central, que eu já considero o melhor jornal da TV goiana. Um grande abraço ao Alexandre, obrigado pela presença. Um grande abraço à Débora, nossa equipe técnica, e principalmente a você que nos acompanha. Espero que hoje possa ser bem produtivo. Professor Alexandre, não é o Moraes, né? Professor Alexandre Aguiar. Tudo bem? Ele é do Direito Internacional. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde, Fred, aí que vai oportunizar o nosso debate. E boa tarde especial à equipe técnica que garante aí o trabalho eficiente, da transmissão, e aos telespectadores, Uma boa tarde, eu espero que hoje seja um dia importante de debate e o meu xará, tem opiniões um pouco diferentes de mim, mas a gente vai conversando sobre isso. E a pergunta do dia, ela é fortíssima, ela é certeira, ela é direta. Alexandre de Moraes acerta ao chamar internautas de imbecis? Dê uma pincelada aí, Fred Rodrigues, apenas uma pincelada de 30 segundos sobre isso. Não, de forma alguma. Isso, na verdade, é algo muito perigoso, principalmente quando vem de um ministro da Suprema Corte, principalmente quando são ministros da Suprema Corte que estão acostumados a aparecer fora dos autos, A gente sabe que a Suprema Corte tem que ser o mais discreta possível, mas esses aqui são praticamente influenciadores, São praticamente youtubers dos nossos ministros. Então, quando eles dão uma declaração dessa, é extremamente preocupante. Professor Alexandre Aguiar, Alexandre de Moraes acerta ao chamar os internautas de imbecis? Eu acho que toda generalização é equivocada, e aí eu penso que ele também se equivocou nisso. Agora é importante a gente reconhecer que a internet deu voz, deu espaço, democratizou e ampliou a possibilidade das manifestações das pessoas. E nesse sentido, existe uma dinâmica própria da internet que me parece possibilita, sim, certas manifestações que beiram ao absurdo. A gente vai poder conversar com isso um pouquinho mais à frente. Sem dúvida alguma. Passa a bola para você, Débora Moraes, incendiando o Jornal Brasil Central. Débora. Então vamos saber a origem dessa pergunta do dia agora com a polêmica, porque no fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante um discurso em que ele reforçava a transparência das eleições, ele citou a frase de um escritor para dizer que a internet deu voz aos imbecis. Solta a fala dele. Bobbio, antes de morrer, escreveu um artigo dizendo que as plataformas, a internet, deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros, nós conhecemos isso também, um painel falso de livros, e começa a fala desde guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo. Agora, gente, só para contextualizar essa frase que ele falou dos imbecis, ele não inventou. Ela foi atribuída ao escritor italiano Umberto Eco, que em 2015 disse que as redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis que antes falavam apenas num bar, sem prejudicar a coletividade. Então, nós queremos saber a sua opinião. Se Alexandre de Moraes está correto quando diz que a internet deu voz aos imbecis? 32017720. Rafael, só contextualizando que Umberto Eco, esse escritor, nós que somos jornalistas, estudamos em teoria da comunicação, li muitos livros dele, inclusive apocalípticos, integrados. Ele sempre falou muito da cultura de massa, fazia críticas ao sistema da comunicação de algumas formas. Eu acredito que Fred também tenha muito a agregar, que ele também gosta de ler bastante.
Sem dúvida alguma, vou passar a bola para o Fred, também para o professor Alexandre, e eu queria perguntar para eles. Professor, o senhor usa a internet? Claro, muito, muito. Fred, você usa a internet? De vez em quando. Vocês se consideram imbecis porque usam a internet e dão opinião na internet? Deixa o professor começar a responder. Eu penso que não dá para a gente classificar e generalizar dessa forma, né? Evidentemente que eu acho que os usuários da internet não se sentem imbecis, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o espaço da internet ele acaba dando vazão a um conjunto de, eu diria, insandices. Eu recebi essa semana, coincidentemente, um vídeo, por exemplo, que fala da existência da civilização no continente americano há 400 milhões de anos, né? Vejam, pessoal que se colocava como historiador e cientista. Vejam, 400 milhões de anos a gente estava lá falando com as cianofícias, né? Com o período, né, pré-cambriano. Então não há que se discutir, né, esse tipo de sandice. E isso acontece muito, né, hoje na internet. Então acho que é importante os nossos ouvintes, telespectadores, estarem atentos aos conteúdos que são passados na internet. Fred Rodrigues, você se considera um imbecil porque usa a internet? Eu me considero um eterno aprendiz, talvez até um ignorante, porque a única forma de você efetivamente evoluir na vida intelectual é você nunca achar que você já sabe demais ou que você já sabe tudo, ou mesmo que você sabe o suficiente, né? Você tem que estar sempre procurando se aprimorar. Mas essa fala do Moraes, ela é perigosa em vários sentidos. Ela é perigosa no sentido político e é perigosa no sentido filosófico também. O Schopenhauer, ele tem um livro dele, na verdade é mais um, digamos assim, mais um ensaio dele, né? Como vencer um debate sem ter razão, e lá ele cita várias falácias. Tem até esse livro aqui comentado pelo professor Olavo de Carvalho, recomendo que as pessoas olhem. Deem uma olhada nesse livro, que ele é muito interessante. Uma das falácias é a falácia de autoridade, né? O argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? A pessoa chega em você durante o debate e fala: você está errado porque eu sou mestre nisso, eu sou especialista nisso, eu sou doutor nisso. Carteirada. A famosa carteirada intelectual, né? Só que tem um problema. A realidade não quer saber se você é mestre, se você é doutor, se você é especialista ou se você é um completo ignorante. Se você está falando algo que é real, isso é real. Então eu chego aqui hoje, por exemplo, e falo: hoje está frio. Isso aí não é literalmente uma oposição, né? Ou pelo menos hoje está mais frio do que ontem, né? Isso é um dado, isso é um fato, né? Se ontem fez 30 graus, hoje fez 20, hoje está mais frio do que ontem. Pode chegar qualquer mestre, doutor, qualquer pessoa do mundo e dizer que hoje está mais quente, que na verdade não estará, né? Então justamente por isso que o argumento de autoridade, ele é muito perigoso. E é o argumento que o Alexandre de Moraes evoca. O que ele diz ali? Só especialistas deveriam se manifestar. E na frase ali inteira ele cita, né? Às vezes essas pessoas chegam, colocam um terno, colocam uma gravata, um fundo falso de livro atrás. Não uma provocação a ninguém do PT aqui, mas quem colocou um fundo falso de livro atrás foi o Radar uns tempos atrás. E a gente viu isso, mas não tem nada a ver também. E essa pessoa dá uma opinião, e essa opinião às vezes é mais respeitada que a opinião de um especialista que está na Globo News. Olha, mas a gente tem que saber por que é isso. Às vezes essa pessoa que ele considera imbecil está falando coisas mais interessantes que estão agregando mais na vida do cidadão do que as opiniões dos especialistas da Globo News. E só o fato de uma pessoa ser um especialista e estar na Globo News não diz que ele é dono da verdade, né? Na verdade, quando você tem um título, quando você tem um doutorado, quando você tem um mestrado, isso é uma responsabilidade. Isso não é um condão, isso não é uma varinha mágica que vai fazer com que todo argumento seu seja válido. É mais uma responsabilidade do que um bônus para você. Isso quer dizer que tudo que você fala tem que estar certo. Porque você estudou para isso, não que tudo que você fala estará objetivamente certo e você é dono da verdade. E para terminar, né, a gente tem que lembrar que ele criticou ali, né, as pessoas passarem por uma miríade de assuntos, falar, elas analisam desde a guerra da Ucrânia até não sei o quê. Mas ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, faz justamente isso. Ele está conduzindo um inquérito ilegal sobre fake news, onde ele diz que há uma milícia no Brasil também organizada para espalhar fake news. E semana passada, ele estava decidindo sobre a redução do IPI na Zona Franca de Manaus, né? E se for falar de especialista por especialista, o Alexandre de Moraes não é especialista. Ele não é juiz de carreira, ele não passou em nenhum concurso para juiz, né? Ele foi advogado. Então, se ele quer realmente entrar nessa seara, eu acho que ele é a pessoa mais desqualificada politicamente, profissionalmente e filosoficamente para falar sobre isso. Sabe qual é a minha opinião? E eu tenho direito a ela, né? E o âncora ele tem que deixar claro que é uma opinião, que é o seguinte: imbecil tem no esporte, tem na política, tem na cultura, tem na religião, e imbecil tem até no Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. E todos nós temos direito à opinião. Eu tenho cerca de 20 anos como jornalista
e as pessoas não se manifestavam, né, quando eu comecei na minha carreira, na internet. Né? Hoje as pessoas se manifestam. E isso é muito bom. A gente precisa se adaptar e se reinventar a todo momento. A gente tem que parar com aquela ideia clerical, né, que as pessoas do alto escalão falam e os súditos apenas ouvem. Eu acho isso muito atrasado e muito ruim, professor. Não sei se o senhor pensa dessa forma também. Rafael, eu concordo, né, que a imbecilidade não é uma coisa da qual a humanidade está livre, né, e ela se encontra em diferentes lugares e em diferentes posições. Mas o que me parece importante a gente chamar a atenção para esse momento inclusive pegando o exemplo do massacre de Buffalo, lá nos Estados Unidos. Né? O jovem lá que assassinou cerca de 13 pessoas, delas 11 negras, né? Ele defendia uma supremacia racial. Ele defendia teses, né, e defendia conteúdos que são evidentemente falsos do ponto de vista social, de que existia uma substituição da sociedade branca estadunidense pela sociedade hispana, né, pela sociedade negra e assim por diante. E isso também acontece na Europa. É mais ou menos como acontece no Brasil, a ideia de que os homens de bem serão substituídos por uma quadrilha de bandidos, como circula por aí. Então a gente tem, do ponto de vista concreto, a necessidade de dialogar sobre esses temas. E eu acho que a fala do Alexandre de Moraes, ela traz à tona esse debate, né? Um debate sobre como enfrentar, né, essas manifestações que são absurdas do ponto de vista científico, da verdade, que estão no mundo, como, por exemplo, nós afirmamos aqui que a Terra é plana. Né? Isso é um absurdo do ponto de vista científico. Né? Mas isso tem invasão em vários espaços das redes sociais. Como é que você enfrenta isso do ponto de vista institucional, do ponto de vista da informação, do ponto de vista da ciência? Essa que eu acho que é a grande preocupação que a gente tem que desenvolver. Professor, na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não tinha internet e Hitler promoveu aí, né, uma matança de milhões de pessoas, milhões de judeus. Será que é a internet ou são as pessoas? Então, acho que aí é importante a gente perceber que, evidentemente, são as contradições sociais que eclodem e que passam a ter justificativas que são absurdas. Né? A ideia antissemita, né, pregada pelo nazismo, por exemplo, a ideia do enfrentamento, né, do comunismo, né, e de toda a perversão dos povos eslavos, né, hoje, inclusive, sendo retomada em certa medida por alguns setores aí, em função da guerra no território da Ucrânia, ela evidentemente é fruto do quê? De intenções econômicas, de intenções de sujeitos, agentes políticos, classes sociais, que fazem uso dessas falsidades, dessas mentiras, para intervir no cenário político. Fred Rodrigues, na época da Segunda Guerra Mundial, não tinha internet. Não tinha. Isso é um ímpeto natural do ser humano, né? Isso é ruim, você não vai controlar isso censurando a internet. A internet é um meio, né? É a mesma coisa de você matar a pessoa que está entregando a mensagem ao invés de punir a pessoa que está produzindo a mensagem. A internet, ela possibilitou algo que a esquerda vinha pedindo há muitos anos, né? Muitas décadas, na verdade, que é o quê? A democratização dos meios de comunicação. Durante muito tempo, e na verdade, se você for ler o PNDH de 2010, que foi elaborado pelo PT, né, que estabelecia ali já no seu embrião a regulamentação da mídia, né, na época eles não falavam em regulamentação dos meios de comunicação ainda, mas eles diziam que a mídia brasileira e a mídia mundial ela é formada por poucos conglomerados, né, um conglomerado que pertence a poucas famílias, né, e realmente eles têm razão nisso, né, a mídia mundial ela pertence a pouquíssimas pessoas. E o que eles precisavam? Da redemocratização, né, a democratização, na verdade, para que mais pessoas tivessem acesso a produzir conteúdo. Chegaram as redes sociais, chegaram o celular, né, com maior qualidade, a banda larga, e hoje em dia qualquer pessoa no mundo pode pegar um celular e pode se tornar um produtor de conteúdo. A aceitação que ele vai ter depende da qualidade, da confiabilidade que ele passa para as pessoas. Obviamente, um ou outro vai ter um nicho ali de coisas absurdas, mas no real, na média, você não vai ter uma... Na realidade, você não vai ter uma aceitação muito grande se você estiver falando coisas absurdas o tempo inteiro. Você não vai. Você tem que ter um certo amparo na realidade, onde a pessoa sai de casa e vê aquilo que você falou para ela na tela do celular dela acontecer na realidade. É assim que você vai conseguir construir o seu público, né? E essa fala do Moraes, ela é extremamente prejudicial. E ela é prejudicial de forma partidária, para a direita e para a esquerda. Porque se a esquerda lutava pela democratização da mídia, vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que está conduzindo um inquérito ilegal para censurar pessoas na internet, dizendo que ele acha que tem imbecis falando na internet, né? Tem imbecis demais, que ele não está satisfeito com isso, que hoje em dia qualquer um coloca um terno e uma gravata e vai lá e refuta ele, o que não é difícil, convenhamos, né? Porque ele é conhecido por ter uma bagagem intelectual
digamos assim, parca, ele fica revoltado com isso. Mas não cabe a ele fazer esse tipo de censura, né? A censura dele é muito mais perigosa, vai para um caminho muito mais prejudicial para a sociedade do que você deixar um grupo de loucos falar por aí, né? O próprio professor citou agora aí o caso recente de Buffalo, né? Onde um supremacista racial, né, o que tudo indica, um supremacista branco, fez uma matança por motivos raciais, né? Matou as pessoas lá por serem negras. Mas a gente teve recentemente também um caso em Waukesha, nos Estados Unidos, se vocês talvez nem vão se lembrar, quando um motorista negro, também por motivos raciais, passou com o seu carro por cima de pessoas durante um desfile, durante uma parada. E ele matou 6 pessoas ali. E ali teve uma discrepância gigantesca, porque infelizmente a nossa mídia, quando o assassino é um supremacista branco, eles dão um destaque desproporcional, ou destaque devido. Mas quando é um supremacista negro, eles não dão esse destaque. Quando o crime racial é cometido de um negro contra branco, eles não dão esse destaque. Sobrou para quem? Para a internet falar. E se eu não estivesse falando aqui, provavelmente vocês estariam esquecidos também, mas procurem aí. Waukesha, Wakeusha. E vocês vão ver esse crime horrível que aconteceu e a nossa mídia não deu destaque. Então, qual que é a mídia hoje? Praticamente suprir a falta de informação causada, em grande parte, pelo viés de esquerda que eu acredito que exista na grande mídia, né? Porque quando a gente vê que as pautas de esquerda são abordadas com frequência, com o devido destaque, e as de direita são relegadas, né, ou as que são contra a direita são relegadas, isso torna muito preocupante. E fica muito mais preocupante ainda, e aí para a direita ou para a esquerda, no final das contas, vai se prejudicar ainda que hoje no inquérito das fake news só tenham pessoas de direita lá, no final das contas a esquerda vai se prejudicar, a fala de um ministro do STF querendo censurar pessoas que, obviamente, agradam mais o público do que as decisões dele. Professor Alexandre, ministros do STF devem se manifestar, na sua opinião, ou por conta dessas manifestações, por conta dessas opiniões, eles se contaminam ao terem que julgar, né, situações muito delicadas, professor? Aqui me parece que tem várias questões que envolvem esse debate. Primeiro, o princípio de que o juiz deve se manter do ponto de vista imparcial diante dos temas que são objeto das suas decisões judiciais. Me parece que é necessário uma profunda cautela por parte dos magistrados em relação a isso. Tenho dúvidas se a intervenção do Alexandre de Moraes extrapola ou não, né, essa sua função enquanto magistrado. Do ponto de vista concreto, os juízes estão no mundo, né? E enquanto sujeitos, cidadãos desse mundo, eles têm sim direito de se manifestar sobre questões gerais. Agora, evidentemente, quando o ministro Alexandre de Moraes vai se manifestar sobre os internautas, ele está de olho exatamente nas fake news, ele está de olho exatamente, né, na estrutura do chamado gabinete do ódio e desse debate. Agora, o que o Fred levanta, e também é importante os telespectadores estarem atentos, é algo fundamental. A mídia dá espaço para a esquerda? A mídia, né, é predominante de esquerda e não dá espaço para a direita? Vejam, a estrutura midiática ela é controlada pela uma estrutura de classes, né? E dentro da estrutura de classes, a mídia representa o grande capital. A mídia representa a burguesia, né? Se, em determinado momento, a burguesia interessa, né, um presidente, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo, Biden, né, ou um presidente Trump. Né, pegando duas redes, NBC nos Estados Unidos e Fox News. São duas posições, né, que conflitam. Hoje, no país, no Brasil, né, como o nosso, nós temos uma hegemonia da mídia que é nem, né? Nem Bolsonaro e nem Lula. A grande mídia corporativa é nem. Ela não dá espaço para a esquerda, ela não dá espaço para as pautas. Lula reclama da mídia também, Bolsonaro reclama da mídia, é isso? Isso. Bolsonaro e Lula estão hoje, né, sendo atacados pela mídia. Vejam, tem um articulista da Rede Globo que até pediu um segundo turno com 3 candidatos, para que o candidato das grandes mídias corporativas tivesse no segundo turno. Qual seria esse candidato, professor? Olha, o candidato, né, hoje representado pela Rede Globo seria, sei lá, Dória? Seria Sérgio Moro? Né? Tá difícil. Sérgio Moro está fora do páreo. Está fora do páreo. Na verdade, o Centrão está derretendo. Né? Acho que as pesquisas eleitorais, que indicam inclusive uma posição favorável para o Bolsonaro no Rio de Janeiro hoje, demonstram um certo derretimento do centro, do chamado centrão, né, das posições ali intermediárias, e uma clara polarização com empate, literalmente um empate, de 35 votos percentuais favoráveis ao Bolsonaro e 35 favoráveis ao Lula. Fred Rodrigues, Lula e Bolsonaro são prejudicados, entre aspas, tá? É uma pergunta,
na mesma proporção por essa mídia? Tudo é culpa da mídia, tudo é culpa da imprensa, Fred? Não. Eu acho que o sistema de difamação e de calúnia criado contra o Bolsonaro é desproporcionalmente maior do que o do Lula, né? Eu lembro, na verdade, da época do Lula, a única revista que se dispunha a fazer um combate não, pelo menos falar o que estava acontecendo era a Veja. Né? E através de um único articulista ali, que era o Reinaldo Azevedo, né? E, obviamente, as capas ali que eles denunciavam corrupções que, no fundo, foram comprovadas, né? A Veja teve um grande trabalho na cobertura do Mensalão e várias lideranças do PT foram para a cadeia por causa do Mensalão, né? O próprio Lula, na época, disse que havia se sentido traído. Depois disso não aconteceu, mas no primeiro momento ele disse que havia se sentido traído pelas lideranças ali que foram presas. Diferente de hoje, onde você não acha um veículo de comunicação da grande mídia elogiando o Bolsonaro, né? O Alexandre trouxe um dado curioso, e eu não discordo dele. Realmente, hoje em dia, o meio midiático ele é muito tomado pelo grande capital, mas o grande capital hoje em dia ele não está desassociado completamente da esquerda. Os metacapitalistas eles têm muito interesse em trabalhar com a esquerda, até porque isso evita a quebra de monopólio. Eles têm interesse em manter o monopólio, né? Eles têm interesse em trabalhar perto do Estado. Você pode ver que, por exemplo, hoje o Lula recebe apoio da Analice Setúbal, que é herdeira do Itaú. Hoje você vê o Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, atacando o Bolsonaro, fazendo evento para atacar o Bolsonaro, levando o ministro do STF em seus eventos para atacar o Bolsonaro. Então não há mais essa dissociação entre a esquerda e o grande capital, né? A esquerda se tornou mais ou menos um sistema não de distribuição de riqueza, mas de concentração de poder. E onde tiver concentração de poder, o grande capital está lá. Eles não estão preocupados com princípios, com valores de direita e de esquerda, não. Estão preocupados em manter o seu sistema de poder, né? E citando também nos Estados Unidos, né, por exemplo, o New York Times, que é o jornal mais famoso de lá. Olha a discrepância. Nenhum jornal lá, durante a eleição do Trump, apoiou o Trump. Né? Ele foi arrebentado pela mídia, assim como o Bolsonaro é aqui. Mas estenderam o tapete vermelho para Obama. Estenderam o tapete vermelho para Biden, né? Todo concorrente, né? Toda pessoa que disputava da esquerda, a mídia americana estende o tapete vermelho. Por exemplo, o New York Times aqui, que é o jornal mais famoso dos Estados Unidos, pelo menos um dos mais famosos, é o mais reconhecido quando você cita fora. Nos últimos 60 anos, eles têm o costume de toda eleição, os jornais lá não ficam imparciais. Toda eleição, eles indicam um candidato para seus leitores votar. Nos últimos 60 anos, eles só indicaram candidatos do Partido Democrata. Você tem ideia que o absurdo que é esse, Rafael? Então, assim, acho que não tem mais dúvida, né? Não estou falando que a mídia é de extrema esquerda, que a mídia é comunista no sentido literal da palavra, não. Mas a mídia é, sim, afeita aos valores progressistas, tá? A gente tem que entender que a esquerda se radicalizou em direção ao progressismo. Então, a mídia, hoje em dia, eu vejo ela muito mais afeita do progressismo do que de valores conservadores. E basta você ver isso no entretenimento e nas pautas que eles empurram diariamente pra gente. Fred, talvez esse progressismo que você percebe, né, na mídia esteja diretamente associado ao caráter claramente antidemocrático, ao caráter claramente golpista, né, que hoje a nova direita radical no Brasil, né, encarnado aí no presidente Bolsonaro, tem assumido. Quer dizer, do ponto de vista institucional, a grande mídia corporativa brasileira tem dificuldades, inclusive de reconhecer que houve golpe de 2016 e de alimentar essa estrutura golpista que está cada dia mais tensionando a sociedade brasileira. Então me parece que o problema não é a mídia, né, a grande mídia corporativa que vira de esquerda. A grande questão é que a grande mídia corporativa hoje tem dificuldades concretas em dourar a pílula, em dizer que Bolsonaro é um democrata, em dizer que o Bolsonaro não é golpista, em dizer que o Bolsonaro não quer destruir a economia e a sociedade brasileira. Penso eu Qual golpe o Bolsonaro deu, professor? Então, do ponto de vista objetivo, Rafael, Bolsonaro faz parte da estrutura do golpe de 2016. Né? É importante lembrar que Bolsonaro traz à tona, né, um partido que sempre esteve na sombra, não é um partido formalizado, é o Partido Militar. Né? Hoje, nós vivemos sob a tutela militar aberta dentro da sociedade brasileira e Bolsonaro faz parte de um grande esquema em que as eleições de 2018 já aconteceram de forma profundamente excepcional. Professor, né? mas naquele período, me permita Sim. um parêntese, né? Todos esperavam que futuramente nós teríamos um candidato à presidência da República forte do PSDB. Bolsonaro era desacreditado naquele período de 2016, na ocasião do impeachment, não era não, professor? Olha, já era, digamos assim, embalado dentro da caserna, dentro dos quartéis. Você já tinha uma promoção de Bolsonaro dentro dessa estrutura muito forte, dentro das estruturas da Polícia Militar. Né? Você tinha aí um pré-candidato à presidência da República desde 2014, encarnado na figura de Bolsonaro. E Bolsonaro foi aceito pelo comando militar,
né, como seu candidato a partir de 2014. Tem estudos que já demonstram isso de forma muito clara. Evidentemente que houve uma confluência de interesses entre a grande mídia, o impeachment da Dilma, né, a Operação Lava Jato, o impedimento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje demonstrado como acusações indevidas, né, como um juiz suspeito, foi impedido de disputar as eleições de 2018 e Bolsonaro faz parte desse cenário. Professor. Agora, Bolsonaro aumenta, né, a tonalidade quando ele diz que o TSE não tem condições de conduzir as eleições porque são urnas eletrônicas, porque existe uma situação de violência implícita nas eleições brasileiras. Existe o quê? Um tensionamento hoje do processo eleitoral. É importante que os nossos telespectadores estejam atentos. As eleições de 2022 são eleições excepcionais, né? E nesse sentido, essa polarização precisa ser muito bem debatida na sociedade. A gente não tem tanto tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta. Foi golpe ou foi impeachment na sua visão, Fred? Não, foi impeachment. 2016. Não, foi impeachment. Assim, eu entendo, o Alexandre ele tem direito à opinião dele, mas a primeira pessoa que ele tem que cobrar disso não é da elite burguesa, não é do Bolsonaro, é do PT. Porque se realmente houve um golpe em 2016, quem está demonstrando claramente que não acha que foi golpe foi o Lula, porque ele colocou um ex-golpista como seu vice. Ele sai pelo Brasil hoje fazendo alianças com pessoas que naquela época, teoricamente, ajudaram no golpe, como o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Né? Então fica muito difícil para o PT vender essa tese do golpe. Geraldo Alckmin é vice hoje. É o vice do Lula, é o golpista que eles estão falando. Mas isso não faz sentido nenhum. Né? Então como que você vai vender uma tese, que é uma tese, obviamente, do golpe, de um golpe de 2016, onde todo mundo se uniu, e agora o Lula coloca na posição de vice. Ou seja, no único cara que no Brasil inteiro que tem a condição de dar outro golpe nele, né? Golpe aqui entre aspas, coloca um ex-golpista. Então isso não faz sentido, né? E a própria questão de dizer que o Bolsonaro governa com os militares, o Bolsonaro tá, sei lá, fazendo uma ditadura branca no Brasil, já escutei esse termo, não do professor, mas já escutei esse termo. Não, o Bolsonaro não conseguiu nomear o diretor da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal foi impedido pelo Judiciário, sem nenhuma base, sem nenhum embasamento. O Bolsonaro tem, hoje em dia, seus apoiadores investigados ilegalmente no inquérito inconstitucional. E é justamente por isso que as acusações dele não são aceitas no Tribunal de Haia, porque o Tribunal de Haia identifica no Judiciário brasileiro uma independência completa a ponto de sentir a vontade para perseguir apoiadores do presidente. Então eu não vejo isso, não vejo como essa tese do golpe se sustenta. E o próprio Lula bateu o prego final nisso, né, ao esconder a Dilma, né, por própria coerência política e Deixa eu pegar esse política, gancho seu, que você é muito inteligente, Fred. O professor também tem muita inteligência, muita capacidade. A Dilma está escondida, professor? A minha avaliação, ela não está escondida, né? Ela não está sendo colocada... Ela não vai na frente da campanha. Ela não está sendo colocada hoje em nenhuma candidatura, né? Ela já foi aí ao Senado de Minas, etc., mas ela não está escondida, né? Ela tem dado entrevistas, tem participado de Uma outra pergunta, qual vice seria melhor para Lula? Dilma ou Geraldo Alckmin? Olha, eu não optaria nem pela Dilma, nem pelo Geraldo Alckmin, porque eu pensaria numa ampliação, né, mais organizada, mais orgânica com os movimentos sociais. Eu diria que algum representante do Movimento Sem Terra, algum representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, seria, acho, uma demonstração... O Boulos seria um bom vice, na sua opinião? Eu penso que o Boulos seria um bom vice, o João Pedro Stedley seria um bom vice, né? Inclusive, né, a candidata do PCdoB à presidência, a vice-presidência do ano passado, nas últimas eleições, a Manuela, também seria uma boa vice. Vamos fazer o seguinte, Bolsonaro respondeu Alexandre de Moraes. Vamos colocar, Azaf. Conhecimento, o cara sabe de tudo, entende do alfinete ao foguete, sabe de tudo. Não tem mais humildade, não conversa mais com o povo. Conversar com o povo para quê? Verdade. Né, senhor ministro? Conversar com imbecis? É o que vocês são para essas pessoas. Muito forte, muito direta a fala de Jair Bolsonaro, né, respondendo Alexandre de Moraes. Essa briga é boa para quem? É boa para Bolsonaro? É boa para o STF? É boa para Lula? Fred Rodrigues. Essa briga não é boa para ninguém, né? O país ficou praticamente engessado por causa dessa disputa estúpida que o STF decidiu abrir contra o presidente da República. Tem 3 anos que a gente está rodando, que nós estamos vivendo sobre o inquérito ilegal, que não tem objeto, né? Que não tem, que os próprios acusados falam que não tem acesso aos autos, os advogados acusados falam que não tem acesso aos autos. Um advogado foi recentemente multado por recorrer demais. O Alexandre de Moraes criou essa, recorreu demais
fez 5 recursos e foi multado, né? R$2.000 em cada recurso. O advogado Daniel Silveira vai ter que pagar R$10.000, né? Enquanto o Lula teve direito a mais de 400 recursos só no STF. Não sei se foi só no STF, mas nas cortes, nas instâncias superiores ele teve direito a mais de 400 recursos. Então, isso é um absurdo, né? O STF decidiu abrir uma guerra contra o presidente da República. Parece que, olha, a primeira vez na história nós tivemos condição de ter um presidente conservador e esse presidente conservador não vai governar. Isso começou lá atrás, com o parlamentarismo branco, né? Maio, o pessoal do MBL também, tentaram fazer o parlamentarismo branco, que nada mais é do que você colocar o Congresso para ter mais poderes do que o presidente da República, inclusive dentro do Executivo. As MPs do Bolsonaro são todas barradas. Eu lembro que na época o Lula governava por MPs, todos os MP dele rodavam aí, até praticamente extinguia, até vencia a MP, né? E não era derrubada. Agora toda MP do Bolsonaro, MPs programáticas, dentro do conteúdo de governo, né? Que ele foi eleito para baixar aquela MP ali, nada contra a vontade do povo. Vai lá e é derrubado por uma canetada do ministro do STF. Então, os ministros do STF estão em guerra aberta contra o presidente Bolsonaro, isso não é opinião minha. Barroso foi lá no evento do Jorge Paulo Lema e num painel com participação de uma deputada da oposição, a Tabata Amaral, disse que considerava o Bolsonaro o inimigo. Ela falou, como que a gente vai vencer isso aí? Né? E ele falou, a gente não pode desistir ainda, né? Tem esse inimigo aí e a gente vai vencer ele. Lewandowski, no mesmo evento, fez uma palestra de 20 minutos, fazendo todo tipo de acusação falsa contra o presidente Bolsonaro. Ninguém da imprensa corrigiu as fake news dele. E agora o Alexandre de Moraes aí, pra cima e pra baixo, na minha opinião, ele não está qualificado para presidir o TSE durante essas eleições, né? Ele que vai presidir o TSE agora. E olha o tanto de declaração que ele já deu contra o presidente, contra os seus apoiadores. A gente viu esses mesmos ministros indo até o Congresso para tentar derrubar... Tentar não, né? Derrubaram a PEC do voto impresso, que já era um pedido da população, já tinha decidido pelo Congresso antes de 2018, não foi implementada, e depois os ministros foram até o Congresso para barrar isso. Então, assim, tá claro de onde está vindo os ataques, até porque o Bolsonaro não tem condição de atacar o STF, né? Ele pode falar que tá nervoso, que não aguenta mais, que eles estão exagerando, mas não tem como o Bolsonaro dar uma canetada e fazer nenhum efeito contra o STF. Quem poderia fazer isso é o Senado, e o Senado está acovardado, né? Então, obviamente, quem está fazendo isso aqui, a população não é boba, a população vê isso, e a gente vê isso nos índices de rejeição registrados pelo STF, onde o Moraes tem que mandar prender até mesmo quem está no bar falando mal dele, né? Não é só os imbecis da internet. Outro dia ele mandou prender uma pessoa que estava no bar falando mal dele, essa pessoa foi levada para a delegacia. Então você vê que eles realmente estão exagerando, estão extrapolando, estão jogando fora das 4 linhas da Constituição, para citar uma frase que o presidente fala muito aí. Professor Alexandre, essa briga é boa para quem? Para o Bolsonaro, para o STF, para o Lula, para o Centrão? O que o senhor pensa sobre isso, professor? Rafael, a pergunta é excelente e eu quero dialogar aqui com os telespectadores. Vejam, nós estamos aqui há quase meia hora de debate, um pouco mais, né? Tratando de uma questão que é essencial para a vida do povo trabalhador, tratando de uma questão, né, que é essencial, né, para a gente que está tendo que vender literalmente o almoço para comprar a janta. Do ponto de vista objetivo, existe uma captura, né? E essa captura da notícia, essa captura da informação, essa captura do debate político, ele é uma captura que está jogando, no meu entendimento, num terreno que interessa, sim, ao presidente Jair Bolsonaro. Vejam, o Fred aqui já deu a dica, do ponto de vista objetivo, né? Existe uma clara busca de criar uma incompatibilidade entre o magistrado da Corte Superior, que vai para o Tribunal Superior Eleitoral, e o presidente que é candidato, né? E isso está sendo alimentado, não é de hoje, é importante, o telespectador está acompanhando a notícia cotidianamente, isso está sendo alimentado desde muito tempo atrás. Então a gente tem, de fato, uma situação, né, de excepcionalidade nessas eleições. Agora vejam, nós não estamos falando aqui com um internauta, nós não estamos falando aqui de uma fala, né, de alguém que abriu o celular, né, e fez uma notícia no Instagram. A gente está falando do presidente. O presidente, ele é chefe de um dos poderes da República. No meu entendimento, um poder que inclusive tem uma relação, dada a condição do presidencialismo, hierárquica entre os 3 poderes. Vejam, ele não pode chamar um membro de outro poder de imbecil. Isso, para mim, é falta de decoro presidencial, não é decoro parlamentar, é decoro presidencial. Então a gente está inserido, né, num debate que me parece que para a população brasileira ele é secundário, mas ele demonstra também uma captura do debate por parte do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele ganha com isso. Muito bem, vou acionar a Débora Moraes, que traz mais polêmicas para a gente. Débora. Vamos lá, gente. Vocês estão falando aí do Bolsonaro, então vamos falar dele também, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar agora as urnas eletrônicas. A nossa repórter Juliana Martins, direto de Brasília, traz os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas em um evento em São Paulo. Bolsonaro comentou mais uma vez o fato do tribunal não ter aceitado as sugestões das Forças Armadas no processo. Ou tem a certeza já absoluta no tocante a isso? A alma da democracia é o voto. O TSE convida as Forças Armadas a participar do processo. As Forças Armadas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para vocês entenderem? 600 vulnerabilidades. Vocês pegaram uma peneira agora de diâmetro 1 metro, tá? Tem mais vulnerabilidade que essa peneira. Faz seu trabalho, apresenta sugestões. Não vale as sugestões. Não vale. Democracia, eleições, quanto mais transparente for, melhor. Como eu disse, não tem um dono da verdade aqui. O presidente Jair Bolsonaro ainda criticou as pesquisas de intenção de votos que indicam vantagem de Lula sobre ele na corrida pelo Palácio do Planalto. E apesar de dizer que não estava passando o recado para ninguém, Bolsonaro respondeu a várias falas recentes de Lula, uma delas de que Bolsonaro quer ser reeleito para evitar ser preso. Mais da metade do meu tempo, eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. Ainda para apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro culpou mais uma vez a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia para justificar a queda da qualidade de vida aqui no Brasil e chegou a dizer que, por isso, as pessoas viviam melhor nos governos anteriores, incluindo do ex-presidente Lula, apesar da corrupção. Muito bem, mais polêmica. Azaf, coloca a vinheta do fogo no parquinho aí, porque esse assunto é muito bom. E hoje, 8h30 da noite, tem o TBC Debate, justamente falando sobre as Forças Armadas, se elas devem fiscalizar o processo eleitoral. E eu adianto o debate a partir de agora, é fogo no parquinho, literalmente, recorde no nosso YouTube, mais um recorde batido. E vai ser assim, dia a dia, batendo esse recorde, tela dividida aí, Azaf, com fogo no parquinho, para a gente falar sobre esse tema, né? Afinal de contas, as Forças Armadas devem fiscalizar o processo eleitoral, juntamente com outras entidades, como a OAB e tantas outras. Vou começar com o professor Alexandre. Qual a sua opinião, professor? Minha opinião é de que as Forças Armadas estão extrapolando em muito as suas funções, né? O seu papel é de garantir a segurança, né, da nação, né, a soberania nacional, e hoje ela está, de fato, intervindo, né, no cotidiano da vida política. E vejam, as Forças Armadas contrataram há pouco tempo atrás equipamentos, né, e programas de investigação para mais de 60 milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Monitoramento de aparelhos celulares por parte das Forças Armadas. Isso tem algo a ver com a segurança nacional? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, acho importante colocar o seguinte. Eu acompanho muito o jornalista Luiz Nassif, né? O Luiz Nassif chama atenção para que o sistema de segurança das urnas eletrônicas, de proteção das urnas eletrônicas, foi contratado por uma empresa via licitação, e esta empresa tem seus negócios também com as Forças Armadas. Nassif, vocês podem procurar na internet a matéria dele, mas ele chama atenção para o risco que nós temos, sim, de criarmos uma situação de possível golpe durante a apuração e o processo eleitoral dentro das urnas, em que estaria por trás as Forças Armadas. Eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões. Acho que as Forças Armadas não trazem segurança para as nossas eleições nessa conjuntura, ainda mais quando, né, é um general que vai ser o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Vejam, né, onde está a imparcialidade das Forças Armadas diante dessa disputa eleitoral? Né? Alguém acredita que ela é imparcial? Eu penso que o Fred vai concordar comigo sobre isso. E aí, Fred, concorda? As Forças Armadas estão contaminadas nessa possibilidade de fiscalização das urnas? Só para eu entender antes aqui com o professor, então o Alexandre está duvidando da lisura do processo eleitoral? É isso? Em relação a desse contrato? Só para eu saber? Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Estamos de acordo nisso. Estamos de acordo nisso. Olha que engraçado. Assim, eu não quero desejar isso para ele de jeito nenhum, viu? Mas há pessoas no Brasil, hoje, nesse momento, que não podem receber seus salários, têm seus salários confiscados porque duvidaram da lisura do processo eleitoral por decisão única de um ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão. Há pessoas, jornais, inclusive, Jornal da Cidade, não pode receber, está proibido de monetizar nas redes porque duvidou da lisura do processo eleitoral e pediu uma camada extra de segurança, que seria o voto impresso, que já havia sido decidido pelo Congresso, né? Antes de 2018, o Congresso já havia decidido pelo voto impresso, queríamos o voto impresso, foi colocado lá pelos representantes legítimos do povo, pelo menos muito mais legítimos do que o ministro do STF. O que o STF fez? Ignorou, né? O TSE, na verdade, ignorou, e depois, recentemente, durante a PEC do voto impresso, foram lá fazer lobby, pôr pressão. Olha que absurdo. As pessoas que julgam os deputados, as únicas pessoas no país que estão em condição de julgar os deputados, foram lá conversar com os deputados para que o voto impresso não andasse na Câmara, na Câmara dos Deputados, né? Olha que absurdo, né? Então, assim, sim, eu concordo com o professor, a gente tem o direito de questionar, né? O problema é o seguinte, se eu questionar da direita, eu posso ser, né, desmonetizado, né? Eu posso ser impedido de receber pelo meu trabalho, pelos vídeos que eu faço, né? Posso ter meu canal deletado, né, com a esquerda, e isso parece que não acontece. Eu nem espero que aconteça com ele, de verdade, não espero. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade. Mas se ele tem as dúvidas dele e eu tenho as minhas dúvidas, obviamente cada um num diâmetro, que mais seguro do que a gente adicionar uma camada extra de proteção, né? E ao contrário do que o Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, mentiu durante a abertura dos trabalhos, naquela época, dizendo que o voto impresso seria um comprovante, um recibo que você pegaria, colocaria no bolso e levaria para casa para entregar para o coronel, para o chefe de milícia, para o traficante, para comprovar para quem você está votando. Nunca foi assim no projeto. É um recibo que você visualiza ele e ele cai numa urna. Em nenhum momento o eleitor tem contato com aquele recibo. É só se der algum problema na urna, você abre uma urna física e conta. Isso é a coisa mais básica do mundo e vários países utilizam esse procedimento, né? Raríssimos são os países que fazem um processo de apuração completamente digital contra o Brasil. Mas o simples fato de eu falar isso hoje em dia me coloca como um agente antidemocrático, como uma pessoa que está querendo colocar as eleições em risco, está duvidando da antidemocrático, né? Tá duvidando da democracia brasileira, está abalando o respeito entre as instituições. Então a gente está vivendo num processo, Rafael, muito perigoso, onde pouquíssimas pessoas têm a condição de decidir o que você pode falar ou não. O ministro do TSE Tem muita gente querendo cancelar o debate. Não, o debate já está cancelado. Deixa eu só terminar aqui, mas eu vou provar que o debate já está cancelado. Não só essas pessoas... Mas vocês estão debatendo aqui. Não, a gente aqui... Olha que interessante. É perigoso, e já falo isso aqui, é perigoso a gente fazer um debate sobre lisura das eleições, porque as plataformas já se comprometeram com o TSE a censurar esse debate. YouTube, WhatsApp, Telegram, todas fizeram uma parceria. Por que eu estou colocando aspas na parceria? Porque não é parceria quando o ministro do TSE ameaça tirar sua plataforma do ar se você não escutar ele. E foi isso que o Alexandre de Moraes fez com o Telegram. Olha, o Telegram não está respondendo aos meus convites aqui para a gente falar sobre segurança das eleições. Vou derrubar a plataforma. Ou seja, a plataforma teve que ir lá sentar com o Alexandre de Moraes e falar: a gente vai fazer tudo que você mandar para você manter a gente no ar. Então não há debate, né? Isso aqui é um perigo para a gente. Então, assim, o que a gente pode fazer sobre isso? Nada. A gente pode reclamar, eu reclamo de cá, o professor reclama de cá, mas a verdade está na mão de pouquíssimas pessoas. E essa própria comissão da transparência eleitoral, né, que foi criada, e o Barroso convidou o Exército para participar, ninguém obrigou ele a convidar o Exército para participar, ele convidou, e aí quando o Exército... beleza, vocês me convidaram, a gente tem aqui especialistas do ITA e do IME, os dois maiores institutos especializados em segurança eletrônica do Brasil. A gente vai ver o que está errado aí e vai falar para vocês. Mostra para eles, a gente achou essas falhas. Eles, não, vocês não vão participar não, a gente vai encerrar a comissão. Ué, peraí, a comissão era decorativa? A comissão de transparência era decorativa? Então, pelo bem meu e pelo bem do professor e de pessoas da esquerda também, que podem ter essa dúvida sobre a lisura, o mais certo era ter feito essa camada extra de transparência nas eleições. A gente não teve por decisão única e exclusiva de ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor Alexandre, na sua opinião, existe golpismo nas Forças Armadas? Eu não tenho dúvida, né? Que existe golpismo nas Forças Armadas e isso é cultivado desde antes do golpe de 1964, né? Mas ele se consolida com o golpe de 64 e ele é retomado a partir de 2016. Mas isso já tem muito tempo, professor. A gente vive uma outra geração. Veja só, os generais de hoje defendem, né, o golpe de 64 como um movimento democrático, né? E isso é profundamente atual, né? Vídeo que Braga Neto publicou aí no dia 31 de dezembro. Agora, o que é importante chamar a atenção para o debate que o
Fred traz, do ponto de vista formal, nós não vamos mais mudar as regras eleitorais para 2022. Não tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade era no ano passado. O que está posto hoje vejam, existe um candidato a presidente que antecipadamente diz, olha, essas eleições vão ser fraudadas, essas eleições vão ser fraudadas. Ele conta com o aparato, ele está na presidência da República para criar situações em que apareça, aparentemente, uma situação de fraude caso ele não vença nessas eleições. Nós temos uma situação que pode se repetir no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, em 6 de janeiro do ano passado, que foi a tentativa de ocupação por parte dos trumpistas, né, do parlamento norte-americano. Né, uma situação de tentativa de golpe, né, material, concreto. Vejam, então a gente tem uma situação em que o atual presidente está tensionando para desacreditar junto à população, e em especial junto à sua base, os resultados eleitorais se não for favoráveis a ele. Né? É importante colocar isso, se não for favoráveis a ele. E essa situação, né, não é uma situação de alguém lá na sua casa que faz um vídeo. É o presidente da República que vai ter um candidato, um general, né, que hoje está no Ministério da Defesa e que tem relações diretas, tragicamente formalizadas pelo próprio TSE, dentro do TSE. Foi o TSE que chamou o Exército para discutir essa comissão. Então a responsabilidade dos membros do TSE nesse processo é evidente. Agora, são eleições muito diferenciadas de 2022. No meu entendimento, sim, existe um risco de não validação dessas eleições aí por um setor que vai ser derrotado nas eleições em 2022. Participação do público no 32017720. Na saída do Congresso, Barroso disse que em eleições a gente não ganha, a gente toma. Renato Pires, vocês se lembram dessa declaração? Eu me lembro, me recordo sim. Eu cheguei a assistir esse vídeo, né, que circulou nas redes sociais. Fred? Se não me engano, ele está falando com, acho que era a respeito de Roraima, né? Eu realmente, assim, o que acontece nesse vídeo? Como foi? E eu quero trazer aqui a mesma justiça que eu trago para todo mundo, inclusive eu quero trazer para o Barroso. Como foi um vídeo muito curto, né, e falado, e eu não sei o contexto anterior e nem o contexto posterior, eu vou me abster de fazer essa acusação aí, né? Estou fazendo coisas que os ministros da STF não fazem, né? Contra a gente eles são extremamente injustos, mas eu não vou fazer essa acusação contra o Barroso, porque foi um vídeo curto, foi editado, foi uma parte anterior e posterior ali, não sei o que ele estava falando antes, né? Foi praticamente um microfone que vazou, então vou me abster de fazer um comentário sobre isso, porque eu não tenho informação suficiente. Pode ter sido fora de contexto também. Pode ter sido dentro do contexto completamente, como pode ter sido fora. Diante disso, eu tenho que ter a responsabilidade que o ministro do STF não tem de não fazer um julgamento precipitado contra ele. Boa tarde, Rafael. Estamos ligados na TV Brasil Central pela Parabólica, aqui em Jamborandi, Bahia. Cláudio Albuquerque. Ô, Azaf, a gente tem a parcial da enquete aí que está bombando, a pergunta do dia, com mais de 1.300 votos até o presente momento. Alexandre de Moraes acerta ao chamar internautas de imbecis. 15% acham que acertam, 85% acham que não acertam, né? E a gente já tem muito mais votos do que o print tirado, né? É preocupante porque são internautas votando, né? E tem 15% ali achando que sim, né? Como você vê que realmente o autoritarismo, a partir do momento que ele chega a um certo nível, as pessoas se sentem acomodadas e até confortáveis com ele. É porque todo mundo usa a internet hoje, né, professor? Não, e toda generalização, ela é prejudicial, né? Imagina eu fazer a seguinte pergunta: todos os homens são brancos, né? É óbvio, né, que aqueles que são brancos vão poder se ver, né, nessa condição e se manifestar, mas do ponto de vista concreto, eu acho que os conflitos que a internet tem gerado, né, nos diferentes espaços e tensões, leva, sim, a uma parte do público a desconfiar, né, das redes. E eu acho que a desconfiança que a sociedade tem hoje em relação à informação e em relação à comunicação por internet, ela é fruto exatamente desse caráter extremamente excepcional, tensionado que a política tem criado na sociedade brasileira, né? São ameaças. O próprio presidente, na sua fala aqui reproduzida... A culpa é do Bolsonaro, né, professor? No meu entendimento, o Bolsonaro alimenta, sim, a violência, alimenta o ódio, alimenta o Lula não, só o Bolsonaro. Eu vejo o Bolsonaro como protagonista nesse processo. O Lula tem respondido, né, de uma forma muito tímida na minha avaliação. Mas o Bolsonaro, por exemplo, diz ali, ó, eu não vou preso se Deus quiser. Né? Quando ele afirma que ele não vai preso se Deus quiser, ele está querendo dizer o quê? Ele está acima da lei e da ordem? Ele é um sujeito que não se submete, né? Mas qual seria o motivo para ele ser preso, professor? Veja, nós temos aí um conjunto de ações, de medidas que indicam, né, crimes de responsabilidade do presidente. Só esse final de semana, né,
sem falar da crise econômica, da situação de penúria que vive grande parte da nossa população, o presidente estava fazendo um passeio num jet ski da Marinha Brasileira, né, no Lago Paranoá, fazendo uma lancheata, né? Vejam, isso é campanha eleitoral, né? Isto é utilizar equipamento para outra finalidade que não é a finalidade destinada a ele. Um jet ski da Marinha não tem o papel, né, de seguir ali para o presidente fazer o seu passeio dominical. Um jet ski da Marinha tem outra finalidade. Então, do ponto de vista concreto, a gente tem um conjunto de práticas cotidianas de crimes de responsabilidade que sequer são investigadas e nem sequer são trabalhadas na grande mídia corporativa. Concorda, Fred? Bolsonaro usou a estrutura para se promover? Não, de forma alguma. Quando ele disse, por Deus, eu não serei preso, ele está obviamente dizendo que ele não cometeu nenhum crime, né? Não é que ele está tentando dar um golpe ou que ele vai passar por cima da justiça. Não, eu não cometi nenhum crime, não tem como me prender. E objetivamente é isso, né? Todos os inquéritos, a gente teve uma CPI, não vou nem mencionar isso do jet ski, né? Ser preso por estar andando num jet ski é complicado, né? E o Lula era um especialista em utilizar digamos assim, a estrutura estatal para se promover, né? Inclusive hoje, quem está em campanha aberta são os eleitores do Lula, né? O problema é que não dá ninguém. Ele organizou um passeio de bicicleta em São Paulo e tinha menos gente na rua do que teria se não tivessem organizado nada. Eles conseguiram esvaziar a rua lá. Mas assim, há artistas pedindo voto para Lula, há shows sendo feito, inclusive com dinheiro público, né? O da Daniela Merkel ali, ela disse que não ia receber e aí tiveram que puxar, né? Tiveram que barrar aquele pagamento e aí realmente ela não recebeu. Mas o Lula está sim em campanha aberta. Se a gente for dar o tratamento justo para cada um, a verdade é essa. Mas essa questão do Bolsonaro, na minha opinião, ela é um pouco mais complexa, porque ele é uma pessoa que não tem apoio da mídia, ele é uma pessoa que a única comunicação que ele tem com seus eleitores, efetivamente, é essa comunicação direta, né? A comunicação pelas redes e a comunicação direta. Não há por que ele ser preso, ele não cometeu crime algum, e a fala do Lula aquele dia me preocupou bastante, né? Ele dizendo, o Bolsonaro tem medo de perder as eleições e ser preso. Mas ser preso por quê? Se nem com a CPI, onde a oposição gastou, o quê? Milhões de reais do dinheiro público, tocando aquela CPI fajuta, que já tinha relatório pronto antes de começar, o relatório condenava o presidente e tocaram a CPI para incriminá-lo, não conseguiram, se nem aquela CPI com todos os recursos públicos não conseguiu incriminá-lo, ao contrário, descobriu que na verdade a corrupção estava no Nordeste, né, em maioria dos seus governadores de esquerda, nem aquela CPI conseguiu incriminá-lo, eu não acho que vai ser um passeio de jet ski que vai, né? Então, assim, questão de acusação, sempre vai ter acusação, tá fazendo campanha aqui, tá fazendo campanha ali, vai ser acusação dos dois lados, se a gente for olhar, aí vai ter que punir todo mundo, mas eu acho que isso não é interessante. A Dilma gostava de bicicleta, por exemplo. A Dilma só passeava de bicicleta, né, sem dúvida nenhuma, gostava de bicicleta. Né, ou gosta ainda. Ela promovia aí a saúde da população, né, e o transporte ecologicamente correto, né? Hoje a bicicleta seria um grande meio aí, né, de deslocamento para os grandes centros urbanos, não tenho dúvida disso. Mas infelizmente a gente está ainda na toada de gastar combustível fóssil. Não tem nada contra a Dilma não, tadinha. Na minha opinião ela foi prejudicada lá, herdou uma herança muito maldita do Lula aí, agora está sendo escondida por causa de um problema que nem sequer foi culpa dela, né? Estourou uma bomba na mão dela, não tinha como ela resolver. O responsável por ter consertado isso era o Lula nos governos dele, devia ter aproveitado sua popularidade para passar reformas, não aproveitou, não tem nada contra a Dilma. Professor Alexandre citou carinhosamente a Dilma aqui em várias oportunidades. De 0 a 10, qual a nota para o período em que ela ficou na presidência da República, professor? Olha, Rafael e telespectadores e Fred, a Dilma, né, sem dúvida nenhuma, ela, né, foi, no seu primeiro mandato, teve um desempenho, para mim, muito razoável, em especial na relação com um grande problema de habitação, com problemas, evidentemente, como todas as políticas públicas vão ter os seus problemas, mas o Minha Casa, né, Minha Vida, eu acho que ela foi um programa importante da presidenta Dilma. Agora, penso que ela cometeu um grave erro do ponto de vista político. Né? O grave erro foi ela fazer uma campanha em 2014, né, com um programa claramente democrático, popular, né, de aprofundamento das reformas democráticas, e após a sua eleição ela vai escolher como ministro da Economia, né, o ministro do concorrente do Geraldo Alckmin, né, e aí ela acaba desenvolvendo a política para poder se manter no governo dos grandes interesses do capital. Não se manteve. Né, e eu penso que o próprio PT faz uma análise crítica desse período. Né? O conjunto de medidas políticas adotadas em 2015 foram ruins para a população brasileira, né, em função de ela servir Anota, professor. aos interesses do capital. Anota, professor, de 0 a 10. Nota de 0 a 10. Por isso, eu daria um 7. Muito bem, daqui a pouco eu vou perguntar para o Fred Rodrigues a nota de Dilma Rousseff à frente da presidência da República no período em que ela presidiu o país. Mas agora eu quero pedir para você, internauta, né,
fazer com que o nosso jornalismo, que ouve todos os a mais pessoas. Para isso, eu peço para que você se inscreva no YouTube da TV Brasil Central. Nesse momento estamos batendo o recorde de pessoas simultâneas assistindo, né? A gente chegou a quase 2.400 pessoas, o que é uma enormidade, nos coloca nas primeiras colocações. Isso é incrível, isso que está acontecendo com a Brasil Central, que você acione as notificações, você compartilhe, né, no grupo da família, com amigos, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Fred Rodrigues, de 0 a 10, qual a nota de Dilma Rousseff no período em que ela ficou na presidência da República? Acho que 2, mas não por culpa dela, né? Eu acho que o governo Lula não promoveu reformas estruturais, ele governou quase que num piloto automático, né? Fazendo ali o seu tripé econômico. Ele tentou derrubar o Plano Real, né? Não conseguiu, graças a Deus, porque senão a gente estava mais perdido ainda. Aí ele teve que fazer a carta ao povo brasileiro em 2002, né? Adotando esse personagem Lulinha, Paz e Amor, que foi efetivamente o que deu início ao PSOL também. Então, assim, tudo que a Dilma fez, praticamente foi uma continuidade. Ela tentou dar continuidade ao governo Lula. Eu vejo como um governo único, né? Eu vejo como o terceiro e quarto mandato do governo Lula, né? E algo que descambou ali... É um puxadinho do governo Lula? Não diria puxadinho, é a casa mesmo. É tudo que tá, puxadinho é o pessoal. É a casa mesmo que está ali dentro. Não tinha como ela fazer, eu nem sei se ela tinha essa autoridade ali, apesar do Lula ter saído, ele ainda era pessoa forte dentro do PT, né? Muita gente dizia que ele governava ali por proxy, né? Governava por, digamos assim, a Dilma seria uma simples marionete, não acredito nisso 100%, okay. Acredito que ele tinha influência sim, mas 2, é uma continuidade do governo Lula que já não foi lá essas coisas para início de conversa. Ok, a gente tem pouquíssimo tempo, mas agora... Eu vou fazer com vocês aqui rapidinho um quadro que já está fazendo muito sucesso, que se chama Roda de Fogo. Rapaz. Eu vou falar uma palavra e vocês respondam em uma palavra também sobre temas polêmicos. Em uma palavra, Fred Bolsonaro. Necessário. Professor. Desastre. Lula, em uma palavra. Privilegiado. Liberdade. Sérgio Moro. Inconsequente. Desastre. Ok. Se quiser pode colocar uma trilhazinha aí, né? Para dar um clima, né, de suspense, porque daqui a pouco vem perguntas bombásticas. STF, professor. Fez golpe. Intransigente. Congresso Nacional. Incompetente. Corrupção. Petrobras. Necessária. Fundamental. Preço da gasolina. Mortal. Só uma? Sim. Não sei, não sou muito bom só com a palavra. Eu diria que... absurdo. Podia ser melhor, né? Preço da carne. Podia ser melhor também. Absurdo. Che Guevara, em uma palavra, professor. Herói. Assassino, fascínora, genocida. Pode escolher, assim não falta palavra. Fidel Castro. Democrata. Ditador aí, de 58 até a morte, governando um povo, não tem como ser sempre eleito. Comunismo, em uma palavra. 100 milhões de mortes. Emancipação humana. Donald Trump, em uma palavra. Genocida. Libertador. PSOL, em uma palavra. Projeto. Hipócrita. Aborto, em uma palavra, professor. Saúde. Assassinato de inocente. Muito bem, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado pela participação de vocês. O presidente Reginaldo Júnior está aqui, né? Muito feliz com tudo que está acontecendo na Agência Brasil Central. E ele que é incansável. E esse jornal só acontece com essa liberdade por conta de toda a estrutura, né, que ele tem dado a todos os servidores. Agradeço também aos servidores nesse momento, todo mundo está no switcher, na parte técnica, o cinegrafista, todos os jornalistas que fazem a Brasil Central hoje uma gigante, né? O gigante adormecido acordou finalmente, graças a Deus, graças a essa gestão e aos servidores, né, que fazem um trabalho excepcional. Grande abraço, Fred, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Boa tarde à nossa equipe, a Débora, ao professor. Parece que a gente bateu o recorde aí, né? Sim, batemos o recorde. Coisa Graças boa. a Deus. Fiquei muito feliz, batemos o recorde aqui. Então, principalmente, meu boa tarde a você que tem nos acompanhado, que tem feito a TV Brasil Central crescer desse tanto, né? E justamente porque eles estão aqui dispostos a resgatar o verdadeiro jornalismo, que é esse jornalismo de debate aqui, onde eu posso discordar do professor, ele pode discordar de mim, e no final das contas fica para você decidir que ideia você quer abraçar. Então, estou muito feliz de estar aqui e participar desse programa histórico aqui. Um grande abraço e até o próximo debate. E apenas no momento da transmissão, né, nós tivemos aqui 1.758 votos, né? Alexandre de Moraes, acerta ao chamar internautas de imbecis? Está 85-15, essa é a média. Professor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde, especial equipe técnica e aos telespectadores. Penso que o debate é fundamental, é importante. Buscar aqui defender as posições da esquerda, né, e dialogar com o Fred, dialogar com o Rafael, dialogar com a comunidade é algo que engrandece, né, a televisão brasileira, engrandece a televisão goiana, né, e o conjunto dos intelectuais que buscam aqui desenvolver esse debate de forma democrática. O Wagner diz o seguinte: jornalismo top, parabéns. A gente não dá para registrar todas as participações, mas muito obrigado por essa audiência que cresce a cada dia. Débora, Norma, equipe técnica, prepara o champanhe, porque hoje foi dia de recorde mais uma vez. Um grande abraço, boa tarde, Débora. Obrigada a vocês por esse debate caloroso, dialético, engrandecedor aqui para todos nós, para a galera que nos acompanha na telinha, na internet. Mais de 2.000 pessoas assistindo online ao vivo, né, na nossa live na internet. Muito obrigada, um beijo para vocês. Obrigada pela audiência, você que está aí na telinha, né, do YouTube, você que está no Jornal Brasil Central aqui também na telinha da TBC, e a galera que me acompanhou pela RBC FM.